Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou José Roberto e esse é o canal Elevação Diante da Cruz, Restaurando Alianças. Este é mais um vídeo da série Meus Primeiros Passos no Deserto, que tem como centro do nosso bate-papo: vigiai os vossos pensamentos. E para iniciar o nosso bate-papo desse vídeo de hoje, eu gostaria de trazer-vos um versículo da palavra que está centrado em Marcos, no capítulo 13, versículo 33. Se bem que ao longo da nossa discussão, do nosso bate-papo, eu vou trazer outros versículos acerca da temática que se encaixam exatamente nas fases do deserto daquele quem ficou, certo? E que serve de consolo e de orientação para todos nós. Certo? Então, em Marcos 13, 33 diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Veja só, por que a gente precisa orar, olhar, orar e vigiar? Primeiro, a gente precisa olhar a situação, olhar as circunstâncias que estão ao nosso redor, certo? Primeiro, para avaliar, certo? E dar o peso de verdade e dar o peso de confiança que merece, sem ter que exacerbar e sofrer com isso, né? Segundo ponto, vigiar. Vigiar o quê? Os nossos pensamentos, vigiar o nosso comportamento e orar. Por que orar? É a fonte de força que nós, seres humanos que estamos passando pelo deserto ou por qualquer situação da vida, necessita orar para adquirir forças para suportar e vencer as situações. A gente precisa passar por tudo isso, meus irmãos. Então, assim, a ideia de olhar a circunstância é a ideia de você dar o verdadeiro valor que ela merece. E quando eu digo a gente olhar a circunstância, é olhar de forma positiva e não negativa, certo? Olhar vendo aquilo como algo necessário e natural para o processo de desenvolvimento de cada um de nós, dentro desse próprio processo, né? Desse próprio deserto, que é a ideia de você estar firme e forte, vivendo, tocando a vida em frente, enquanto o Senhor Jesus não lhe traz a esposa ou o esposo amado, certo? Sem se desesperar, sem enfraquecer, certo? Sem abandonar o seu propósito. Segundo, a ideia de vigiar os nossos pensamentos. Nessa fase do deserto, meu irmão, a gente sofre um problema muito sério, é que a questão da perda, a questão da rejeição, faz com que a gente viva pensando no outro. E ao pensar no outro, vem encadeando pensamentos e a gente pensa mil e uma coisas. E as principais, as que mais nos machucam é se a pessoa nos deixou por outro e não teve coragem de dizer, se fomos traídos ou não. Aí em cima disso você começa na sua cabeça a deixar os pensamentos correrem e daqui a pouco você está montando uma história na sua cabeça, montando uma história de traição inteiramente. E junto com isso vem um sofrimento. Quando não é isso, você fica pensando se naquele exato momento onde a pessoa está, com quem está e fazendo o quê. E geralmente a gente sempre, para poder evitar o impacto da dor, de saber que o outro está vivendo a vida da forma como ele queria e você não está participando disso, se sentindo preterido à parte, você sempre pensa no pior. E quando você pensa no pior, você dobra a situação da realidade na sua cabeça e você sofre novamente. Quando não é isso, você começa a pensar se a pessoa está se envolvendo com drogas, com álcool, com festas, com bebedeiras. E quando você vê uma fotografia, ou uma notícia, ou algo assim, alguma coisa que vê a pessoa numa festa, você já começa a pensar que a pessoa está vivendo, se divertindo, namorando, e você começa a pensar em tudo isso. E começa a pensar a sofrer, e quando existem pessoas que sofrem da seguinte forma: tem pessoas que sofrem calados, no quarto, em casa, no isolamento, certo? Aí chora, ora, não come, não dorme. E os pensamentos o tempo todo focados na pessoa, onde está, com quem está e fazendo o quê, certo? Outros é de outra forma, né? Que é aquela ideia de ficar pensando que o outro está fazendo coisa errada e ele vai fazer também, se envolver com bebedeira, com baladas,
com pessoas para se envolver, físico e socialmente, quer dizer, sexualmente falando, e você acaba caindo nesse processo. Muitas vezes você fica sabendo essa foto e vê alguém ao lado, e aí você já acha que é namorado, vê em cima da mesa vários copos com bebida, você acha que aquela pessoa está bebendo, está se embriagando, e você começa a se sentir mal, começa a pensar coisas que a pessoa saiu do casamento para viver uma vida mundana, uma vida de desregramento, uma vida de prostituição, e que no fundo não é isso. Cada pessoa sente o seu deserto de uma forma. A gente precisa botar isso na cabeça. Cada um sente a dor de uma maneira, certo? E entender que a gente não está lutando contra o sangue nem a carne. Estamos lutando contra uma hoste de espíritos inferiores, uma hoste de espíritos malvados, ao qual a Bíblia chama de demônios. Alguns intitulam como Satanás e seus asseclas, enfim. A gente tem que entender que a gente não luta contra os nossos cônjuges. Então, o nosso pensamento, a gente precisa vigiá-lo. A partir do momento que a gente começa a pensar coisas negativas acerca do cônjuge, é necessário que a gente mude o foco do pensamento. Coloque um louvor, coloque uma música suave, leia um livro, cante, escreva. Eu mesmo no início do meu deserto escrevi muito em cadernos e tal, enfim. Hoje eu estou postando, estou lendo e postando através de vídeo, mas escrevi muito, falei muito comigo mesmo, sozinho, orei muito e ainda continuo orando, a questão da oração é permanente, mas assim, a gente precisa tirar o pensamento, desacelerar a mente. A mente acelerada, ela é uma oficina do inimigo. A gente cria situações, a gente cria quadros que no fundo esses quadros, eles não são reais na sua grande maioria, certo? E tomar muito cuidado com os conselhos das pessoas em cima dos pensamentos, não expressar os seus pensamentos aos outros, porque assim que você expressa seu pensamento, você sabe o que acontece? A pessoa que está do lado, ele vai multiplicar por 10 aquilo que você está dizendo, e ao invés de você se sentir consolado, você se sente infeliz, oprimido, triste, desesperado, e olha você chorando, olha você querendo fazer coisa errada, certo? E aí nesse momento é necessário que você ore. Ore mesmo, que você pare para pensar, que você reflita acerca da sua postura, de não estar conseguindo pensar em outras coisas. Ao invés de pensar, sai para fazer algo que possa lhe tirar o foco do pensamento. Vai visitar um orfanato, hospitais, asilos de idosos, vai para o trabalho, vai visitar amigos, certo? Vai jogar uma bola, enfim, tentar tirar o pensamento. Isso faz com que eles acelerem. E quando você estiver só, mergulhe em outras coisas, em leituras que não lembre isso, certo? Não ouça músicas de cunho romântico para não estar lembrando, acelerando, e aí você vai continuar pensando coisas, lembrando coisas boas e pensando em coisas ruins do que a pessoa está fazendo. E muita gente não está fazendo nada, está passando pelo deserto dele ou dela com dignidade. A gente não pode estar pensando porque a pessoa nos deixou que ela mudou o seu comportamento e os seus valores. Momentaneamente, alguns não é que mudam o comportamento e os valores, mas ficam deslumbrados, certo? E ao deslumbrar, se torna o que a gente chama aqui no Nordeste de Maria, vai com as outras. Mas mesmo assim, a gente precisa pensar que não é necessário a gente estar se martirizando através de pensamentos negativos. Quando os pensamentos chegarem, troque por pensamentos positivos, certo? Crie quadros do tipo, pensando no seu cônjuge voltando para casa, como vai voltar, da forma que vai acontecer. Mesmo que aquilo não aconteça da forma como você pensou, mas você vai povoar sua mente com pensamentos positivos, com figuras positivas e não figuras negativas, imprimindo marcas positivas no seu pensamento e não marcas negativas. Procure pensar com qualidade, controlar os seus pensamentos. Eu sei que é difícil. E tanto prova que é difícil que Buda dizia que era muito difícil ter que controlar o cavalinho selvagem dos pensamentos. E olha que Buda, ele é aquele que meditava e conseguia adentrar o Nirvana, que é aquele estado de alma que se estivesse no céu. O Nirvana para os budistas é o céu. Enfim, então não é fácil a gente controlar os pensamentos, mas a gente precisa criar o hábito de, se não consegue controlar os pensamentos, pelo menos dar qualidade a eles, qualidades positivas, certo? E aí, como eu disse para vocês, que a gente iria falar sobre alguns versículos
que correspondem a determinados estágios que a gente passa dentro do deserto, eu trago Mateus no capítulo 26, versículo 41, que diz assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja só, a gente começa a pensar coisa negativa. O que é que o outro está fazendo? Ah, está namorando, está ficando, está pegando todo mundo, está bebendo, e quer saber de uma? Eu vou viver minha vida também, que eu não vou ficar por trás, não vou ficar por baixo, não vou ficar aqui feito besta. E aí você encontra pessoas que são enviados do inimigo para ajudar a potencializar esse pensamento que vai virar ação. E onde é que está essa ideia da tentação? Que está dizendo aqui, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Certo, nosso espírito está pronto. Porque a partir do momento que a gente nasceu, o espírito está pronto para viver, tranquilo. Mas a carne é fraca. Então, a partir do momento que você cria esse tipo de pensamento, você cede às tentações. E olha você atentando às coisas do mundo novamente, bebendo, se drogando, muitas vezes vivendo experiências sexuais que você sabe que não lhe completa. Você sabe. Aquelas pessoas que já passaram por experiências sexuais no deserto, amando a sua esposa e o seu esposo, quando vai tentar relações sexuais com pessoas que você não sente nada, e você está no deserto pensando a todo momento na sua esposa, no seu esposo, você não consegue se concentrar naquele ato que você está fazendo, você não sente prazer, e ao final de tudo aquilo, você sente um remorso, um vazio, um buraco, uma coisa que parece que vai lhe matar. Todo mundo sabe disso, certo? E eu estou dizendo isso, não é porque eu tenha feito isso, não, muito pelo contrário. Eu tenho passado pelo meu deserto com muito equilíbrio, mas pautado em experiências do passado, pautado em experiências que vivi através de leituras e de diálogo com pessoas, porque eu tenho, no centro religioso que eu frequento, eu tenho um trabalho de atendimento ao público, certo? E eu costumo ouvir os desabafos das pessoas. Muitos irmãos nossos que estão no deserto dizem assim, irmão, é horroroso, eu passei por isso e eu senti um vazio, eu senti um buraco imenso, eu senti um remorso e tal. E isso, a gente não necessita basicamente passar por isso para saber que vai acontecer. Porque também está na palavra. Você sabe porque diz que a carne é fraca? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e chama isso de tentação? Porque toda tentação traz sofrimento, meu irmão. Toda tentação traz dor. Então, nesta fase, livre, orai e vigiai. E lembre que a tua carne, a nossa carne é fraca, certo? Que teu espírito está pronto para suportar o deserto. Está pronto, sim, para suportar o deserto. Mas a tua carne é fraca e pode arrastar o teu espírito, de acordo com a qualidade dos teus pensamentos, para o erro. E isso pode até agravar a tua situação psicológica, afetiva, emocional, enfim, em todos os campos do sentimento humano, certo? A próxima passagem, que dá também para lembrar as fases do deserto, é a seguinte. Momento. Deixa eu localizar aqui rapidinho. Em Coríntios 16:13 vai dizer que vigiai e estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. O que é que ele está dizendo para a gente vigiar e estar firme na fé? É aquela ideia de a gente vigiar, meus irmãos, e estar firme no nosso propósito. Qual é o seu propósito? Não é a restauração da sua relação? Não é recuperar o seu casamento? Não é trazer para perto de si, para a vida matrimonial, o esposo, a esposa amada? Então, confia naquilo que você traçou como proposta para a sua vida, que é esperar em Deus, em oração e sacrifício, certo? Enquanto você ora, roga, clama, você também se modifica. Aproveita para modificar-se, aproveita para evoluir.
vai trabalhar, vai construir uma felicidade possível, para quando Deus trouxer o teu ser amado pelos braços, ele encontra uma pessoa feliz e forte, e que tenha o que partilhar com aquela pessoa, que talvez não chegue na mesma condição que você. Sabe, chegue também, possa ser que chegue feliz, contente pelas experiências vividas, mas também possa chegar machucado e arrependido pelos atos cometidos, e vai precisar do apoio, da força e da sua energia e do seu amor verdadeiro, para que ela se estabeleça e restabeleça dentro do casamento, da relação e perante a sua própria vida. Então, vigiai, né? E a gente ser forte nessa fé. O próximo é que vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está dizendo, vigia e ora. Quer dizer, vigia teus pensamentos, dá pensamentos bons, certo? Ora, continue insistindo na oração, porque você não sabe o dia que Deus vai realizar o desejo do seu coração. E você precisa estar forte, precisa estar presente, precisa estar alegre, feliz, realizado na fé e na vida, certo? Não abandonando as suas obrigações, não abandonando a sua profissão, não abandonando as suas obrigações com a sua religião, com a sociedade, com os trabalhos caritativos e sociais que você desenvolve. Ficai firme na fé, acredite que Deus vai realizar o desejo do seu coração, mas enquanto isso não acontece, trabalha. E o trabalho ele é íntimo, que está diretamente ligado à questão da qualidade dos seus pensamentos, e também ele é material, que está ligado às questões sociais, profissionais e familiares, certo? Porque você tem que entender que a esposa foi, o esposo foi, mas ficaram os familiares, que precisam ser cuidados por você também, certo? E em Pedro 4,7, ele vai dizer: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Quer dizer, todo e qualquer deserto, mais cedo ou mais tarde, vai acabar. E você precisa estar preparado. E a ideia de você orar e vigiar, orar pedindo a Deus o fim desse deserto, que você passe com dignidade, mas também vigiar os pensamentos e as atitudes, para que tudo isso não venha depor contra ti no tribunal do Senhor. Você precisa pensar isso também, né? Que tudo aquilo que a gente pensa pode virar ação, e isso pode depor no tribunal da tua consciência, no tribunal de Deus, e depor contra, não a favor. A ideia de você permanecer fiel ao seu casamento, aos seus sentimentos, a permanecer fiel àquilo que você acredita, é a ideia de moralidade, é a ideia de fé, é a ideia de saber que tudo que Deus faz na vida tem um porquê e que é para o bem. Só que você fica pensando, tá, mas o outro não está pensando assim, tá, o que é que tem a ver o outro? O outro é o outro, o negócio é você. Nesse exato momento, possa vir a ser que eu estando falando isso aqui em vídeo, a pessoa dizendo assim, ah, tá, quer dizer, e se a pessoa lá não quiser voltar, ele vai continuar agindo dessa forma? Claro, eu preciso agir dessa forma. Por quê? Porque possa vir a ser que a pessoa que está dizendo isso, ela não vai fazer isso de fato na prática. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor diz que maldito do homem que acredita no próprio homem, porque o homem é carne. Por que ele é carne? Porque tudo que é carne, ele é vacilante e inconstante. Aquilo que vem de Deus é que é permanente. Então muitas vezes as pessoas dizem que eu não volto para você nunca mais, eu não quero você nunca mais, esse casamento nunca mais e tal. Logo depois, olha de volta. Por quê? Porque tudo é momentâneo, tudo é circunstancial. O que de fato é verdadeiro é a vontade do Senhor e o amor que a gente tem por Ele, que constrói as nossas vidas. Ele deve estar pensando, mas Roberto fica isso, Roberto fica dizendo isso, e o livre-arbítrio, onde é que fica? Tá, o livre-arbítrio continua. A gente tem um livre-arbítrio, tanto prova que a gente tem um livre-arbítrio que o outro foi. Certo? Agora aquela ideia, quem altera o livre-arbítrio sou eu? Não, Deus também não altera o livre-arbítrio de ninguém, muito pelo contrário, Ele muda o coração, Ele muda a qualidade dos sentimentos. E através da mudança da qualidade dos sentimentos, faz com que a pessoa se desperte para o erro cometido e queira retornar para refazer o caminho. Vai dizer que você nunca se arrependeu de algo. Quer dizer que você nunca voltou atrás. Concorda comigo? Então é por aí. Essa ideia de livre-arbítrio, ela existe sim. A pessoa tem o direito de fazer as escolhas. Certo? Agora a ideia é que as pessoas trocam livre-arbítrio por determinismo. Como se tomou a decisão, acabou, não tem retorno jamais. Não é isso. O livre-arbítrio é a capacidade que você tem de ir e vir. De tomar as decisões e fazer essas escolhas. Mas também você tem a liberdade de voltar atrás. Mediante uma atitude impensada ou uma atitude que lhe causou dano.
e que lhe provocou arrependimento, e você tem um livre desejo de recuperar-se, de se redimir perante o erro. É por aí. Agora, a ideia de estar o tempo todo pensando no cônjuge e pensando em coisas negativas, aí é que é o problema. Quer ver porque que ele pede também para orar e vigiar? Porque muitas das pessoas que me procuram dizem assim, olha, eu não sei como é que eu ainda estou vivo, não sei porque eu ainda estou de pé, eu só estou vivo, já pensei várias vezes, irmão, em me matar. Aí eu pego e vou dizer, irmão, pelo amor de Deus, pense nos seus filhos. Pense na sua vida, pense nos seus parentes, pense nos seus amigos, pense na sua mãe. Fecha o olho aí, meu irmão. Eu faço isso direto com as pessoas. Fecha o olho. Aí, peixe, agora imagine assim, ó. Imagine fulano morrendo, o filho dele, ou a filha. Aí, quando eu digo assim que ele, de olho fechado, pensa, quando ele abre o olho, ele está com o olho arregalado, eu digo, tá vendo aí? Doeu? Aí balança a cabeça, eu digo, pois é essa dor que a sua mãe vai sentir quando você fizer isso. Você quer isso? Não. No instante se desfaz. Por quê? Porque não está vigiando e nem tampouco está orando. Certo? A gente precisa trazer para o cotidiano a oração. É fato. É necessário você orar. Orar e orar muito. Por quê? Porque a partir do momento que a gente ora, a gente cria forças dentro de nós para suportar a provação. E uma coisa, meu irmão. Você não segue a Jesus? Você não segue a Deus? Então não espere, seguindo a Deus, temporadas de paz não. Espere sempre a batalha. Porque a todo momento a gente é cobrado, a todo momento a gente é testado, a todo momento a gente é provado. Você sabe por quê? Porque muito será cobrado aqueles que muito receberam. Todos aqueles que seguem a Jesus, que têm conhecimento da palavra, que estudam a palavra de Deus, que coloquem em prática os ensinamentos do Senhor Jesus, amando, perdoando e fazendo a caridade, certo? Tentando ser bom, lutando contra as suas más inclinações, realizando a reforma interior, certo? Renascendo um homem novo, uma mulher nova. A todo momento você vai passar por provações, porque você tem recebido muito do Senhor, certo? Tem recebido o suficiente, até mais que o suficiente para evoluir, para iluminar-se. E para tanto é necessário estar provando o tempo todo. Então espere a batalha, espere a guerra. É mais uma batalha, você tem que passar pelo deserto, provocado pela separação do ente que você tanto ama. Certo? Muitas das pessoas me perguntam, o que é que você fez? Eu digo, o que vocês estão sofrendo aí? Eu não fiz nada disso. Certo? Pelo menos mas eu fiz outras coisas. Que eu devo ter feito alguma coisa errada para chegar nesse ponto. Porque num casamento, ele não se rompe pura e simplesmente pelo erro do outro. O erro é comum, o erro é a dois, porque a vida é a dois. Agora sim, tem certos erros que a gente não faz mais. Por quê? Porque amadureceu, porque compreendeu, porque a palavra do Senhor penetrou na sua alma e você transformou aquilo em virtude. Certo? É fato. Agora a gente precisa entender. Cabeça desocupada é a oficina de Satanás. Muitas das pessoas ficam o tempo todo orando, pedindo a Deus simplesmente para restaurar seu casamento, mas não ocupa sua mente com outra coisa. É o tempo todo pedindo isso. Aí eu te digo, meu irmão, para por aí. Ora, nos horários que você combinou com Deus. Eu tenho 3 horários, eu tinha 2, né? Agora eu estou com o 3º, porque eu começaram um negócio no meu coração, no meu íntimo, me incomodando para eu orar um pouco mais. Eu levanto às 4 da manhã para orar, certo? Faço oração às 18 horas e às 0 horas, junto com um grupo de oração que nós temos no WhatsApp. Certo? Era só 2. No início do meu deserto fazia até 6, 7 vezes por dia. Mas você vai se equilibrando, você vai voltando à sua rotina, você vai se acalmando, a sua fé vai se multiplicando, Deus vai lhe dando consolo e você vai caminhando, e daqui a pouco está você novamente trabalhando normalmente, mas não deixando de esperar pelo seu propósito, da realização do seu propósito, não deixando de apostar na restauração, na reconciliação, porque a gente tem prova, certo? Recentemente não, ontem, eu estava no trabalho de atendimento que eu tenho, e aí uma irmã nossa, né, que me procurou, que estava mais ou menos há 3 anos no deserto, e ela nunca tinha parado para conversar sobre isso, sobre o deserto dela. E aí eu apresentei a ela o movimento de restauração e passei a ela algumas dicas para ela fazer. E quando foi no final desse ano, ela viajou para o estado de origem dela, onde estava o seu cônjuge, e por incrível que pareça, ela voltou ontem e disse que estão no processo de restauração. Então, para aqueles que acham que o fim de uma relação, o fim acabou, a restauração existe, certo? E existem várias provas disso. Agora, a questão é, você está preparado para isso?
Porque muita gente quer a restauração, mas não está preparado, certo? Então a gente precisa, acima de tudo, vigiar esses pensamentos. Inicialmente, vigiar o pensamento positivo o tempo todo, certo? Quando vier o pensamento negativo, dispensa isso, ok? E lembre-se, orar para adquirir forças. Vigiar o pensamento para você não trilhar os pensamentos do mal, ok? E quando olhar a circunstância, dê o peso de verdade que ele merece, não multiplique. A qualidade do sentimento ela é medida pela qualidade dos pensamentos. Foi através do pensamento que Deus criou o mundo. Olha o que diz a palavra em Moisés, no Gênesis, que se faça a luz, e a luz se fez. Tudo passava primeiro pelo pensamento para depois verbalizar, certo? E uma coisa, quando a gente pensa de forma errada, a gente sofre. Quando a gente vive pensando somente no mal, no problema, você fica fixado, parecendo, sabe o quê? Jabuti, sabe? No meio do mato, que quando uma árvore cai e lhe bloqueia a passagem, ele fica parado, esperando a árvore apodrecer para ele passar. E muitas vezes ele morre de fome. Ele não dá a volta e nem passa por cima. Então entenda isso. A gente não é jabuti para estar preso no meio do mato, à frente do problema. Quem fica o tempo todo pensando a mesma coisa, pensando sobre o problema, age como jabuti. Fica diante daquele problema, diante do tronco e não consegue contornar. Não quer dizer que o tronco não vai ficar lá, vai permanecer lá. Mas quando você contorna, você dá outro sentido e outra visão para o seu problema, certo? Você começa a enxergar o seu deserto como algo viável, como algo bom para o crescimento moral e espiritual dos dois, e que a gente precisa pensar em relação a isso. Então, meus irmãos, ora, pensa positivamente, fortalece a tua fé, porque no momento exato, Deus faz a obra. Muita paz. Tchau, tchau.